Tendo aqui a gravação. Deixa eu só ver um minutinho, desembargador. Se o desembargador Erivan conseguiu entrar. Já, tá aí. Pronto. Já iniciada a gravação. Então, bom dia aos colegas Erivan e Deoclésio, aos advogados Tiago, Mourão e Augusto, presentes, a senhora Andréia, que faz o trabalho de Libras na sessão. E vamos dar início à nossa sessão ordinária dos processos comuns, com a leitura da ata da semana anterior. Isso. Bom dia a todos. Desembargador Joaquim, presidente da Câmara, doutor desembargador Erivan, doutor Dioclésio, doutor Antônio Moura. Só um minutinho. Tem só que aguardar, o doutor Antônio de Moura não deu entrada, desembargador Joaquim. Exatamente. Isso. Exatamente. Vamos aguardá-lo. Vamos aguardar ele iniciar novamente. Deixa eu ver se ele teve algum problema. Não. Aqui, dois. Eu já enviei a pauta, eu já enviei o link, agora só assim, a senhora vai sustentar, a senhora vai ver. Só aguardar. Prontinho. Pronto, o doutor Antônio Moura entrou, desembargador. Pois não. Bom dia também ao doutor Antônio Moura, novamente. E vamos dar início à nossa sessão ordinária com a leitura da ata da semana anterior. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Joaquim, presidente desta Câmara, desembargador Erivan, doutor Dioclésio, doutor Antônio Moura, do Ministério Público, advogados. Vamos dar início com a leitura da ata de julgamento da sessão ordinária da segunda Câmara Especializada Criminal por videoconferência, realizada no dia 6 de março de 2024, disponibilizada no Diário de Justiça 9772, no dia 6 de março, e publicada no dia 7 de março de 2024. Até a presente data, não foi impugnada. Teremos sustentações orais nos processos 1, 3 e 4, desembargador Joaquim. 1, 3 e 4. Então, vamos iniciar o número 1, Padre Erivan Lopes, relator, operação criminal 0829500-2022, roubo majorado, Lucas Gabriel da Silva Santos. O advogado presente pode se manifestar em 15 minutos. Doutor Breno Shoa. Breno Shoa. Foi não. Inicialmente, bom dia a todos aqui presentes, em especial aos desembargadores que compõem essa Câmara. Doutores, eu vou iniciar a sustentação levantando uma questão preliminar, devidamente arguida em sede de razões de apelação, que é referente ao reconhecimento realizado nesse processo. Como veremos até mais adiante, numa discussão de mérito, todo o julgamento desse processo foi baseado em reconhecimento, como de fato costuma ser feito em delitos em processos envolvendo delito de roubo. Acontece que em sede policial não houve qualquer reconhecimento presencial conforme determina a lei. As autoridades policiais tão somente apresentaram fotografias às vítimas que teriam supostamente reconhecido os réus naquelas fotografias, e assim se deu por satisfeito. Não realizou qualquer ato de reconhecimento posterior à apresentação das fotografias. Percebemos até que no depoimento de uma das vítimas, da vítima Silvio, lá na polícia, na delegacia,
Ele relata que os policiais afirmaram, mostraram que os réus foram pegos em posse de algum bem que teria sido roubado dele, e em seguida realizou o reconhecimento. Então, nós estamos diante de um reconhecimento com pouca credibilidade, um reconhecimento que gera muitas dúvidas, porque o reconhecimento fotográfico não é de hoje que a doutrina de jurisprudência se discute isso quanto à validade desse procedimento. Inclusive, o STJ possui diversas manifestações quanto a esse tema, em especial a que eu vou citar aqui, que é o RHC 142773, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Abre aspas. O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento de reconhecimento pessoal, não há de ser visto como uma etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo. Ou seja, como bem podemos ver, o reconhecimento realizado na delegacia teria que ser reconhecimento pessoal conforme ordena o 226, o artigo 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento fotográfico pode ser realizado unicamente como uma etapa desse procedimento de reconhecimento pessoal, mas o reconhecimento fotográfico por si só não pode nem deveria poder se mostrar suficiente para justificar um reconhecimento que levaria a uma condenação. Inclusive, na jurisprudência aqui apontada, o próprio STJ fala que, mesmo que ocorra o reconhecimento em juízo, ainda assim não substitui aquele reconhecimento, não convalida aquele reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, porque, querendo ou não, já existe uma contaminação. Então, por essa razão, de forma preliminar, eu venho aqui sustentar que o reconhecimento realizado em sede policial seja anulado e que não possa produzir qualquer efeito probatório na presente demanda. Então, feita essa explanação, vou partir para a questão do mérito. E no mérito, nós temos a seguinte situação, senhores. Uma viatura da polícia andava pela rua quando avistou um carro com suspeita de ter sido furtado ou roubado. Deram ordem de parada, o carro não parou, houve uma breve perseguição, até que conseguiram interceptar o carro. No carro estavam os 3 réus, inclusive o Lucas Gabriel, que no caso é o apelante, é quem eu estou representando aqui. Nesse carro foram encontrados alguns produtos de roubo, mas não se soube atribuir qual produto estava com qual réu. Portanto, quando foi levada essa demanda para julgamento pelo juiz de primeiro grau, o juiz se baseou no reconhecimento das vítimas para atribuir culpa, ou seja, condenou aquele réu que foi reconhecido pela vítima por aquele roubo e o réu que não foi reconhecido, ele não condenou por aquele roubo. A sentença deixa claro isso, que a base da culpa, a base da condenação é o reconhecimento. E então, tendo isso em questão, queria levantar alguns pontos. Primeiro, em um dos roubos ao Lucas Gabriel foram atribuídos 3 crimes de roubo. Um desses crimes de roubo, ele confessou. Ele, de fato, praticou e está disposto a arcar com as penas da lei. O grande problema é que foi atribuído ainda a ele 2 outros crimes de roubo que ele não cometeu. Então, gostaria de falar sobre o crime de roubo praticado contra Silvio Rogério e Lidiane Carvalho, que são 2 irmãos. Qual foi a situação? Silvio relata que chegou em casa, abriu o portão, foi abordado por 2 indivíduos mascarados e que quando foi abordado, entrou em casa e eles renderam ele e a sua irmã, que é a Lidiane Carvalho, que, conforme palavras do próprio Silvio, é esquizofrênica, ela é dependente dele. Então, a gente vê que em juízo, o Silvio Rogério não reconheceu o Lucas Gabriel como autor do delito. Ele não reconheceu. E nem teria como fazer, porque o próprio Silvio relata que os assaltantes estavam mascarados.
Então, se fosse o Lucas Gabriel ali, o que não era, não teria como se efetivar esse reconhecimento. O juiz de primeiro grau ainda questiona, não teria outras características físicas que você possa atribuir para efetivar esse reconhecimento? E o Silvio fala, não prestei atenção nisso. Então, isso leva até aquele questionamento do reconhecimento fotográfico. Como é que você reconhece um indivíduo mascarado sem ter qualquer outro atributo físico para distinguir por meio de uma fotografia? Então, o que eu estou botando em xeque aqui, quanto a esse reconhecimento fotográfico anteriormente mencionado, não é nem a capacidade do Silvio de reconhecer ou não, mas sim como se dá esse reconhecimento nas delegacias. Porque aqui a gente só vê um termo padrão, Ctrl+C, Ctrl+V, que a vítima assina. A gente não sabe se, de fato, ela tem aquela absoluta certeza. Enfim, em juízo, não houve reconhecimento do réu Lucas Gabriel por parte do Silvio. Quando a gente vai para Lidiane Carvalho Barros, que é a irmã do Silvio, o juiz de primeiro grau entendeu que ela teria reconhecido Lucas Gabriel, mas não foi isso que aconteceu em audiência. Primeiro, como a Lidiane estava na mesma situação, inserida no mesmo contexto que o Silvio, ela também teria sido assaltada por dois indivíduos que, repito mais uma vez, não tinha ali o Lucas Gabriel como um deles, e esses indivíduos estariam de máscaras, o que dificultaria o reconhecimento. Tanto é que, em audiência, a Lidiane ela se apega o tempo todo, e menciona isso repetidas vezes, a duas características dos seus assaltantes. Um mais branco e um mais escuro. Um mais branco e um mais escuro. Esse é o fator marcante para ela. E, em diversos momentos, a Lidiane efetiva em juízo o reconhecimento dos réus, efetivo juízo dos reconhecimentos do réu Jarderson Geilson e Wanderson Luiz, mas não reconhece Lucas Gabriel. Reconhece Janderson Geilson e Wanderson Luiz. E como eu digo em vários momentos, doutores, como a audiência é feita ali por videoconferência, se procurava ter uma certeza. Estavam os três réus na mesma tela, inclusive nas ações de apelação, eu junto ali um print da tela que a vítima estava vendo, e ela falava, são esses dois aqui, o da ponta do meio, os dois de máscaras. Inclusive, teve esse momento que ela fala que ela reconhecia os dois que estavam de máscara, e no exato momento em que ela falou isso, na tela dela aparecia os réus Janderson Geilson e Wanderson Luiz de máscara, e o Lucas Gabriel, ora apelante, sem máscara. Isso foi se repetindo por diversos momentos. Ela reconhecendo esses dois e não reconhecendo Lucas Gabriel. Até que, no final do depoimento da Lidiane, a promotora que estava fazendo a audiência, ela chegou num momento muito rápido, pediu para o Lucas Gabriel, levante a mão. E rapidamente, ele, a vítima só respondeu um sim de forma imediata, quase que emendada na pergunta da promotora, e se entendeu ali como reconhecimento. Ou seja, várias outras manifestações com maiores detalhes, onde ela não reconhecia o Lucas Gabriel, foi desconsiderada por um momento rápido, onde evidentemente podia ter acontecido a confusão. Afinal, essa vítima, nós percebíamos ali uma certa dificuldade, até mesmo pela questão psíquica, como apontou o próprio irmão em audiência. Então, uma vez que é perceptível que o fator determinante de culpa nesse processo é o reconhecimento, eis que só foram condenados os réus que foram reconhecidos, entendo que o Lucas Gabriel tem que ser absolvido em razão do roubo cometido contra as vítimas Lidiane e Silvio, uma vez que não houve o reconhecimento. Silvio não reconheceu, Lidiane não reconheceu, mas de alguma forma se mudou isso. Portanto, nesse ponto, para além da questão preliminar de arguida de nulidade do reconhecimento, eu venho requerer aqui também no mérito a absolvição do apelante Lucas Gabriel quanto ao roubo que teria sido cometido em face das vítimas Silvio e Lidiane. E, por fim, esgotando o mérito da demanda, eu gostaria de pugnar aqui, subsidiariamente, né,
pela aplicação do Instituto do Crime Continuado, a aplicação do artigo 71. Ora, o réu foi condenado por 3 crimes de roubo. Já foi dito aqui, e é muito bem apontado nas razões de apelação, que o réu só cometeu um desses crimes. Isso ele confessou e está disposto a arcar com as consequências. Mas, na remota hipótese de considerar que a tese acusatória está correta, que ele de fato teria cometido esses 3 crimes de roubo, o que aqui só se admite a título de argumentação, que fique bem claro, então o caso concreto se enquadraria com perfeição no artigo 71 do Código Penal, que prevê o crime continuado. Leia-se aqui o caput do artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicar-se-lhe a pena de um só dos crimes idênticas ou mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, a gente vê aqui, podemos ver aqui, os requisitos para o crime continuado, mediante mais de uma ação ou omissão. O réu foi condenado por 3, foi acusado e condenado por 3 ações. Ok? 2 ou mais crimes da mesma espécie. Temos aqui crimes idênticos. Idênticos. Tanto é que, se for analisar a dosimetria penal realizada pelo juiz de primeiro grau, existe uma verdadeira clonagem da dosimetria. Foi a mesma pena atribuída a cada crime. E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças. Ora, condições de tempo, não existe intervalo de tempo considerável entre as condutas criminosas, foram praticadas em um mesmo período, e lugar, maneira de execução e outras semelhanças, podemos estar falando de modus operandi, o que evidencia a semelhança entre os crimes, justamente pela clonagem da dosimetria penal. Então, temos uma situação de encaixe, perfeito encaixe entre o caso concreto e o artigo 71 do CPP, portanto, requer subsidiariamente a aplicação do crime continuado, com o intuito de aplicar tão somente a pena de um dos roubos com respectivo aumento. Então, em suma, excelências, eu venho aqui trazer três requerimentos. Preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico, tema muito batido, muito debatido. O STJ tem se manifestado amplamente quanto ao reconhecimento fotográfico por si só, porque ele não foi a etapa do reconhecimento pessoal, ele foi o único reconhecimento realizado. Então, venho aqui requerer a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição do acusado Lucas Gabriel quanto aos crimes cometidos em face da vítima Silvio Rogério e Lidiane Carvalho, eis que ele não foi reconhecido em audiência e não existem provas suficientes para essa condenação, e, subsidiariamente, requer a aplicação do Instituto do Crime Continuado, eis que o caso concreto se encaixa nos requisitos presentes no artigo 71 do Código Penal. É isso, agradeço a atenção. Falar com o relator. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, não obstante a defesa trate a alegada nulidade do reconhecimento como uma preliminar, isso não é preliminar, é mérito, em todas as venhas, por quanto diz respeito à existência de prova suficiente de autoria. Prova suficiente de autoria é mérito. Meu voto traçado nos seguintes termos. Da análise do caderno inquisitorial que instrui a denúncia, verifica-se que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, ao contrário do que aduz a defesa, seguiu as formalidades necessárias à sua validade, conforme os termos de reconhecimento de pessoas autuadas sob o ID 12985318, página 89, 90, 96, 97, 99 e 100. A uma, porquanto os reconhecedores foram convidados a descrever as pessoas a ser reconhecida. A duas, porque foram apresentadas 4 fotografias de pessoas distintas e não apenas a pessoa a ser reconhecida. A 3, porque foi lavrado auto pormenorizado. Do exposto, verifica-se que o procedimento descrito no 226 do CPP foi devidamente observado pela autoridade policial,
não havendo se falar em nulidade decorrente de reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas. Não obstante, importa recomendar que o reconhecimento fotográfico constitui etapa antecedente de eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal. Insta consignar, no entanto, que, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento do artigo 226, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. É o que decidiu o STJ, sexta turma, agravo regimental nos embargos declaratório número 656-845 da relatoria do ministro Rogério Schietti, julgado em 4 de outubro de 2022. Bom, quanto ao primeiro fato, o apelante Lucas Gabriel da Silva Santos foi preso quando a guarnição da Polícia Rodoviária Federal estava realizando patrulhamento na Avenida João 23, próximo ao Parque Poticabana, Zona Leste, nesta capital. Oportunidade na qual avistaram o veículo Toyota Etios, placa OED 0071, cor prata, com restrição de roubo. Após a ordem de parada não ser atendida, iniciou-se uma perseguição, tendo o referido veículo sido interceptado nas imediações do cruzamento da rua Aviador Irapuã Rocha com a rua Elias João Taja, bairro Joque, nesta capital. Em seguida, o orapelante Lucas Gabriel da Silva Santos, em companhia de mais 3 indivíduos, Jader e Jailson Sampaio Mesquita, o Anderson Luiz da Anunciação Rocha e do adolescente João Guilherme Andrade Souza, desceram do veículo. Em poder destes, foram encontrados, além do veículo Toyota Etios, placa já citada, com restrição de roubo, encontrado também um revólver calibre 38, marca Taurus, número de série, número tal. Um revólver outro calibre 38, da série tal, cabo de polímetro. E uma pistola 40 PT 24/7 Pro LS, com 12 cartuchos, calibre 38 intactos, 13 cartuchos do calibre 40 também intactos, 3 gramas de cannabis sativa, lineu, 4 aparelhos celulares, conforme consta do auto de apresentação e apreensão colacionados. Verifica-se, portanto, que a tese de negativa de autoria do réu sucumbe ante as circunstâncias da prisão, ainda de posse de objeto de roubo, no caso o veículo, já que estes estavam dentro do veículo que foi interceptado pelos policiais. Cumpre registrar que durante a audiência de instrução, realizada por meio de videoconferência, foi exibido ao depoente a imagem de 3 réus, Jardas José Nilson, Joailson Sampaio Mesquita, o Anderson Luiz da Anunciação Rocha e Lucas Gabriel da Silva Santos, oportunidade em que a vítima, Terezinha de Jesus Santos, o reconheceu como sendo um dos autores do primeiro delito de roubo, apurado nos autos. Assim, conclui-se que, diferentemente da tese defensiva, o decreto condenatório encontra-se lastreado em provas, documentos e testemunhas firmes e coesas, as quais constituem arcabouço probatório suficiente para a condenação, razão pela qual deve ser rechaçado o pleito absolutório aduzido pela defesa. Segundo fato, verifica-se, portanto, que a tese de negativa de autoria do réu sucumbe ante as circunstâncias da prisão em flagrante, ainda de posse de outros objetos do roubo da vítima Silvio, um aparelho celular Samsung 9 Plus cor violeta, já que este estava em seu poder no momento em que o veículo foi interceptado pelos policiais. Cumpre registrar que durante a audiência de instrução realizada por meio de videoconferência, foi exibida a depoente imagem dos 3 réus. Oportunidade em que a vítima, Leidiane, o reconheceu como sendo um dos autores do segundo delito de roubo apurado nos autos. Logo, a condenação do réu pelos 2 roubos majorados não está alicerçada apenas em reconhecimento fotográfico empreendido pela vítima, estando o decreto condenatório lastreado em provas documentais e testemunhais firmes e coesas, as quais constituem arcabouço probatório suficiente para a condenação, razão pela qual deve ser rechaçado o pleito absolutório aduzido pela defesa. A defesa do réu Lucas Gabriel requer subsidiariamente o afastamento do concurso material, reconhecido na sentença,
e que seja aplicada a regra da continuidade delitiva entre os 3 crimes de roubo cometidos pelo apelante. Para o reconhecimento do crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, a sequência criminosa deveria ser considerada como uma só infração penal. Assim, não haveria que se falar em concurso de crime, já que a verdade seria um crime somente, porém continuado. Da análise dos autos, tem-se que o juiz sentenciante agiu corretamente ao reconhecer o concurso material entre os crimes praticados pelo ora apelante, pois, como explicou, os 3 roubos foram praticados em circunstâncias diversas, com agentes distintos, dias diferentes e outras localidades. Assim, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário que os crimes sejam da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e execução sejam semelhantes, o que não ocorreu quando demonstrada a variação dos meios empregados e das circunstâncias da execução dos 3 crimes de roubo. É notório que as condutas são independentes, principalmente em virtude do lapso temporal entre os crimes, 17 de maio de 2022, 25 de junho de 2022 e 5 de julho de 2022. E também o modo de execução empregados, ou seja, seus desdobramentos não decorreram de um modo subsequente ao ilícito anterior, o que inviabiliza a caracterização dos requisitos subjetivos necessários à aplicação do citado Instituto Penal. Assim, demonstrado que o agente se enquadra entre os denominados criminosos habituais, suas reiteradas ações delituosas não autorizam reconhecimento em seu benefício do Instituto Jurídico Penal da continuidade delitiva. Do recurso interposto pelo réu, o Anderson Luiz, da Anunciação Rocha. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando, para tanto, a inexistência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal em face da vítima Terezinha de Jesus. O apelante foi preso quando a guarnição da PRF estava realizando o patrulhamento na 23, próximo ao Puticabana, zona leste dessa capital, oportunidade na qual avistaram o veículo Toyota Etios com restrição de roubo. Após a ordem de parada não ser atendida, iniciou-se a perseguição, tendo o referido veículo sido interceptado nas mediações da rua Irapuã Rocha, com estágio, como já foi dito. Em seguida, o ora perante Lucas Gabriel da Silva Santos, em companhia de mais 3 comparsas, Jarderson, Lucas Gabriel e do adolescente João Guilherme, desceram do veículo. Em poder deles foram encontrados os objetos que já mencionei. Cabe registrar que durante a audiência, circunstância da prisão, durante a audiência instrutória realizada por meio de videoconferência, foi fixado o depoimento à imagem dos 3, oportunidade em que a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do primeiro delito do roubo apurado nos autos. Assim, conclui-se que, diferentemente da tese defensiva, o decreto condenatório encontra-se amparado em farta prova. No caso, o sentenciante utilizou a majorante do concurso de agentes para majorar a pena base em razão da circunstância do crime. Neste ponto, não vejo nenhum equívoco do magistrado, considerando que o concurso de agente para exasperar a pena base, pois, havendo 2 circunstâncias de aumento, uma delas pode ser perfeitamente considerada, como foi, para os efeitos do cálculo na primeira fase da dosimetria. No caso, foram 2 causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas o concurso de agente, utilizada para justificar o aumento da pena base, e outra, o emprego da arma para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Não há, portanto, reparos a serem feitos. Defende ainda o apelante a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante da incidência da atenuante da minoridade relativa, propondo dessa forma o afastamento da súmula 231 do STJ. Eu não desconheço o entendimento em sentido contrário, no sentido eficaz, porém, entendo que é obrigatório o cumprimento do artigo 65, o qual estabelece circunstâncias sempre atenua a pena. Entretanto, essa leitura do texto legal não pode ser interpretada de forma que agravante e atenuantes possam levar à fixação da pena fora dos limites estabelecidos pelo legislador. É evidenciado que o crime noticiado na inicial acusatória foi, de fato, praticado em corpaçaria por, no mínimo, 2 agentes, ora apelantes, tem-se por inviável o pleito de exclusão da majorante do concurso de pessoas. A defesa requer ainda a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento que a suposta arma utilizada no crime e mencionada na denúncia não teria sido periciada, pelo que não seria possível averiguar sua potencialidade lesiva. No caso de empresa, a utilização da arma de fogo durante a empreitada criminosa
encontra-se devidamente lastreado na prova oral, judicializada, que atestou categoricamente que os agentes empregaram arma de fogo durante a execução delitiva, assim evidenciada a utilização do artefato bélico na execução do crime, e enviava a exclusão da majorante do emprego de arma pleiteado pelo apelante. A defesa de o Anderson requer, ainda que seja reconhecida a impossibilidade de acumulação das majorantes na terceira fase da dosimetria. Na verdade, foi reconhecido pelo juiz sentenciante a incidência das majorantes do concurso de pessoas em emprego de arma de fogo, previsto no parágrafo 2º 2 e parágrafo 2º A 1 do 157 do Código Penal. Como a causa de aumento de concurso de pessoas foi deslocada para a primeira fase da dosimetria, aplicou-se na terceira fase tão somente o aumento decorrente do emprego de arma de fogo. Portanto, não houve acumulação das majorantes. À luz dessas considerações, tem-se por descabido o pleito de revisão da fração de aumento aplicada na terceira fase. Por fim, em relação à pena de multa, há que se ressaltar que inexiste previsão normativa apta a justificar sua exclusão em razão da suposta hipossuficiência econômica dos acusados, devendo tal fato ser considerado tão somente em relação à fixação do valor da multa. Já foi fixado no valor mínimo legal. Desse modo, correta a fixação de 16 dias multa para o réu, o Anderson, proporcional à pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, em consonância com o precedente da STJ. O valor de cada multa não excede o mínimo legal, 1/30 do salário mínimo, não havendo como reduzi-la, conforme inteligência do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. Estou reconhecendo dos recursos, senhores, mas estou negando provimento a todos. É verdade, porque o Lucas Gabriel, independente do reconhecimento, no momento em que o veículo foi apreendido, ele estava junto com todos os outros e com todas as coisas roubadas. Então, no mínimo, ele seria um autor, um cúmplice. De modo que eu estou de acordo com a sentença, com a decisão do relator. Doutor Deoclésio. Igualmente, excelência, acompanho bem assentado e fundamentado o voto do eminente relator. Concluída a votação, vamos partir para o processo de número 3. Número 3. Isso. O doutor Deoclésio é o relator, HC 0763369, 2023, com relação à aplicação da pena Amarildo Machado Araújo. Palavra com o advogado presente, doutor Tiago Mourão. Isso, doutor Tiago. Olá. Eu quero dizer para o doutor, senhor presidente, permissa venha, quero dizer para o procurador, para o advogado do paciente, doutor Márcio Araújo Mourão, que estou concedendo a ordem... Perdão, só uma correção, excelência, só pela ordem, é só o nome que está no relatório de Vossa Excelência, é que está o nome equivocado. Está o nome Márcio Mourão, e eu queria só a retificação para Tiago Prado Mourão. Tiago Mourão, né? Tiago Prado Mourão. Prado Mourão. Ah, tá certo. Aqui tenho aqui como Márcio Araújo Mourão. Exatamente. Nós Tiago temos, Prado Mourão. mas tem também são dois, então. E o doutor Roberto Damasceno, são os dois. Perfeito. Então, quero avisar que eu estou concedendo a ordem, né, em conformidade com o parecer ministerial, por sinal, o parecer longo do Ministério Público, que pontua a desnecessidade da medida extrema, né, sendo a liberdade a premissa constitucional primeira, né? Então, parecer bem fundamentado, longo, que, por sinal, transcreve a própria sentença e, no final, pugna pelas medidas cautelares diversas da prisão, e eu quero dizer que estou concedendo a ordem em conformidade com o parecer ministerial. Se você... Aqui, doutor Deoclésio, na emenda diz concedo parcialmente. O que é que significa? Parcialmente por quê? Porque ele está concedendo a liberdade, mas está impondo medidas cautelares outras diversas e restringem. Estou concedendo parcialmente em razão de conceder a ordem, mas com medidas cautelares diversas da prisão. Tá bem, de acordo. De acordo, Dorival.
Erivan? De acordo com a processo. Também não. Concluída a votação, então. Processo número 4. Bom dia. Bom Tá bom. dia. Processo número 4, do Dioclésio relator, HC 0762197-2023, Jefferson Pereira dos Santos, Uruçuí, Piauí. Quem é o advogado presente? É o doutor Dimas Batista de Oliveira. Dimas, doutor Dimas, pode falar. Dimas Batista. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, doutor Joaquim Santana, desembargador doutor Erivan, desembargador-relator doutor Dioclésio, doutor procurador, senhora secretária, advogados aqui presentes. Este caso, Vossa Excelência, foi o seguinte: foi instaurado um inquérito para apurar um crime de tentativa de homicídio na cidade de Uruçuí. E foi pedido uma busca e apreensão e mandato de prisão em relação a essa tentativa de homicídio. Na busca e apreensão, na casa do seu Jefferson, foi encontrada uma arma. E aí ele foi feito o flagrante e converteu esse flagrante em preventiva. Acontece que teve a instrução tanto da tentativa de homicídio como do porte ilegal de arma. Inclusive, foi até condenado, mas uma pena baixa, com direito a recorrer em liberdade. Manda-se o alvará para São Raimundo Nonato e cumpre o alvará. Acontece que ele tinha 2 mandatos de prisão, um da preventiva, da tentativa, e o outro, esse que estava o alvará. Mas não constava no sistema, só estava lá no processo. E foi posto em liberdade. Quando veio a sentença de pronúncia, sem dar direito de recorrer em liberdade. Aí informaram a juíza que ele foi posto em liberdade por conta daquele alvará. Aí ela expediu um novo mandato de prisão. A defesa, apesar de ter recorrido da sentença de pronúncia, desistiu do recurso, Vossa Excelência, e pediu para levar imediatamente a julgamento. E a juíza batia sempre porque disse que estava faltando cumprir medidas, que era a prisão. E eu não entendo, porque o réu, ele pode até faltar o julgamento, quanto mais ele não precisa ser preso para que haja o julgamento do tribunal do júri. Se ele nem quiser ir lá, ele não vai. E eu fiquei insistindo nisso, e a juíza sempre alegava que não tinha cumprido o mandato de prisão, que eu acho um absurdo. Impetrei esse habeas corpus, Vossa Excelência, baseado nisso, porque eu digo, o habeas corpus não se presta para dar impulso a processo de primeiro grau. E aqui a gente está vendo muito isso. O que acontece? Ora, era só ele marcar o julgamento e ter o julgamento. Se fosse condenado, a polícia ia, porque ele não é obrigado a comparecer para ser preso. É um direito. E quem soltou ele não foi ele mesmo. Ele não fugiu de presídio. Foi o próprio Estado, por ele, soltou. Um outro mandato em aberto. Portanto, o que a juíza deveria ter feito era ter marcado o júri e o júri acontecer. E não aconteceu. Não, eu tenho que prender. Quer dizer, se ele passar 500 anos solto, não ia ter o júri nunca pronto para ser julgado. Mas, Vossa Excelência, eu gosto de ser honesto com minhas coisas. O mandato de prisão foi cumprido. Porque quando mandou a informação, não tinha essa informação. Mas eu gosto de ser honesto. O mandato de prisão foi cumprido. E ela cita, ela intima ele de novo pela sentença de pronúncia. E eu tenho um recurso lá
Inclusive, eu vou até desistir do recurso, mas eu tenho que ser honesto. Vossa Excelência talvez não tenha essa informação que o mandato foi cumprido, mas eu tenho que trazer, porque eu não quero ser desleal com ninguém. Eu trabalho na honestidade. Foi cumprido o mandato, Vossa Excelência. Mas teve esse tempo todo que esse júri poderia ter acontecido. A defesa sempre pedindo. Tem vários pedidos da defesa. E o júri, para acontecer, não é preciso a prisão, cumprir a prisão. Portanto, Vossa Excelência, era só essas as informações. E eu, como o mandato de prisão foi cumprido, eu deixo para Vossa Excelência decidir. Não vou nem fazer o pedido de liberdade e deixo para Vossa Excelência, porque eu sou muito honesto. Ele hoje se encontra preso. Meu muito obrigado. Palavra com o relator. A seu microfone. Pode ser um áudio. Eu quero suspender temporariamente, porque eu vou adequar o nosso voto, porque nós não tínhamos a informação de que o paciente estava preso. A informação que nós temos é que ele está foragido. Essa informação está sendo trazida agora pelo eminente advogado, e eu só quero conferir. O nosso voto é no sentido de que o paciente se encontra foragido e, em razão de se encontrar foragido, não é possível, né, a concessão da medida, né? Isso, inclusive, fundamentado aqui na jurisprudência do STJ, do ministro Ribeiro Dantas, e também do ministro Rogério Chieti Cruz. Essa informação é nova de que o mandato foi cumprido, portanto, o réu não se encontra foragido, né? Doutor Deoclésio, só uma questão de ordem, mas eu acho que eu penso que eu pedi, que eu sabia que dificilmente ia ser concedida a ordem, mas que determinasse o julgamento. Foi o outro pedido que eu fiz subsidiariamente. Porque não tem sentido, não tinha sentido, mas agora ele está preso. Bem, vamos ao voto. Habeas corpus, processual penal, tentativa de homicídio, excesso de prazo, inocorrência, paciente pronunciado e foragido, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, matéria objeto de apreciação em habeas corpus impetrado anteriormente, reiteração de pedido, parcial conhecimento da impetração. Não há falar em revogação de prisão preventiva por excesso de prazo se o paciente se encontra foragido. É o fundamento, que é excesso de prazo, trazido pelo pedido de habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus com relação à matéria já analisada em ORIT, anteriormente impetrado, por se constituir mera reiteração de pedido. Ordem conhecida em parte e desta parte negada. Não muda o fato do paciente se encontrar no momento, pretendia-se um salvo-conduto para que o paciente não fosse preso. O paciente agora já se encontra preso. Então, não há como... O fundamento do voto é na condição de que não deve ser negado a ordem por excesso de prazo, porque estava foragido. E salvo-conduto não pode ser concedido, já que o réu já se encontra preso no momento. E, então, por esses fundamentos, o nosso voto permanece sólido, né? E eu estou negando
estou negando aqui a ordem de habeas corpus ao paciente, nos termos da formulação, né, que era salvo-conduto. Portanto, o fato do paciente estar foragido, que era o caso, afasta a possibilidade de arguição de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, que era o fundamento, não havendo ainda que se falar em concessão de salvo-conduto, posto que verificados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, descritos por decisão judicial devidamente justificada. Então, por outro fundamento, nós continuamos com a negativa, não mais para o salvo-conduto, mas para a não concessão da liberdade do paciente, que, nesse caso, deve se submeter ao Tribunal Popular do Júri, processo já instruído. Isto posto nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço da tese de ausência de requisito da fundamentação da prisão preventiva, inclusive já com reiteração de pedido, por se tratar de reiteração de matéria já apreciada em habeas corpus anteriormente, ao tempo em que denego a ordem com relação à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento do paciente. É como voto, senhor presidente. Doutor Dioclésio, eu só quero trazer para o senhor, eu já concordei que eu vou até desistir do recurso e pedir para levar a julgamento, mas eu só vou discordar, porque o meu pedido... Você discorda em recurso. Não, falta de informação. Só para deixar claro, porque eu fico assim constrangido, eu pedi uma coisa 2 vezes. Eu disse que não foi fundamentado a manutenção da preventiva da prisão na sentença de pronúncia. É outro instituto que não tem nada a ver com o decreto prisional lá no início. Porque eu entendo que, quando é pronunciado, tem que fundamentar. E não foi fundamentado. Aí é onde eu estou dizendo, o meu pedido sobre isso é em relação à decisão de pronúncia, não mais o decreto prisional. Eu acompanho o relator, doutor Ivan. Senhor presidente, doutor Dioclésio, o Código de Processo Penal, no artigo 367, dispõe: o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. No caso aqui, havia uma ilegalidade. E essa ilegalidade eu inferi, a partir das informações que a juíza prestou, em razão do erro em procedendo dela. A juíza comunica que sobrestou o andamento da ação penal até que o mandado de prisão seja cumprido e o réu intimado da sentença de pronúncia. Ou seja, violando textualmente o artigo 367. Está no item 1.9. Decisão reiterando o determinado no edital, bem como determinando ciência ao TJPI e, por fim, determinando o sobrestamento, enquanto não cumprida a ordem de prisão pronunciada. Por tais motivos, item 1.10, fatos processuais, o feito, ora, encontra-se sobrestado, aguardando-se o cumprimento dos expedientes consectários lógicos, ou seja, a juíza condicionou o julgamento do réu à prisão. Esse fato essa decisão da juíza, de fato, era ilegal. O decreto de preventiva, ele é rígido, a fuga por si só do paciente justifica a prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal, mas esse equívoco da juíza é na decisão de sobrestar o feito. Como o advogado está comparecendo e dizendo que o réu já foi preso, ele certamente agora será intimado pessoalmente, como pretende a juíza. Então, eu estava tendente a conceder a ordem, não para revogar a prisão, mas para revogar a decisão que sobrestou o processo e determinar o prosseguimento, com a submissão do julgamento do réu à júri. Porém, com a prisão dele, para mim que isso perdeu o objeto. Então, vou votar pela denegação da ordem. Concluída a votação, vamos agora ao processo número 5,
O Deoclésio relator, HC 076405, 2023, Ivaldo de Oliveira Ritt Júnior. Então, na Vara Criminal de Teresina, tem algum advogado presente? Não, não tem. Então, o doutor Deoclésio vai emitir o seu voto. Que pode ser pelo elemento, né? Não tendo comparecido, Excelência, mas o voto é bem sucinto. Vou fazer aqui a leitura da ementa e enumerar aqui uma jurisprudência que subsidia. Habeas corpus, revogação de medidas cautelares supervenientes de sentença condenatória, novo título, perda do objeto habeas corpus prejudicado. É que o habeas corpus, ou a formulação, mas posteriormente a formulação do pedido, veio um novo título, né? Um novo título que, evidentemente, faz com que se perda o objeto do HC. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado por Ivaldo de Oliveira Ritt Júnior, em favor de Antônio Martins Souto Neto. O impetrante alega que o juiz singular não se pronunciou sobre o pedido de revogação das medidas cautelares e argumenta que tais medidas não são mais justificáveis. No entanto, observa-se que a análise dessa questão torna-se inviável, uma vez que o juiz emitiu uma sentença condenatória em 11 de dezembro de 2023, por meio da qual se manifesta acerca do pedido de revogação das medidas cautelares, conforme informação constante do ID número 1479-8952. Portanto, com a existência de novo pronunciamento judicial acerca das medidas cautelares que não se encontram presentes nestes autos, inviável o conhecimento dessa ação constitucional de habeas corpus. E, nesse sentido, eu trago aqui jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de habeas corpus criminal, número 1.0000.20.455254-4, de relatoria do desembargador Paulo César Dias, Terceira Câmara Criminal, julgada em 25 de 8 de 2020, constante aqui do voto, e mais uma ementa daquele mesmo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esta de relatoria do desembargador Matheus Chaves Jardim, da Segunda Câmara Criminal, o de 1.000014026990-30. E, nesse sentido, excelências, eminentes membros da Câmara, diante disso, não conheço da presente ação constitucional de habeas corpus, conforme parecer ministerial. Como voto, senhor presidente? Acompanho o relator, doutor Erivan. Também vou acompanhar o relator. Processo seguinte, doutor Erivan, relator, HC 07503666, 2024, André Nunes dos Santos Araújo, primeira vara do júri. Algum advogado presente? Não, desembargador. Palavra com o relator. Habeas corpus, homicídio qualificado, paciente que estava em liberdade descumpriu medidas cautelares diversas impostas, recalcitrância delitiva superveniente, prisão necessária para assegurar a coercibilidade das medidas e para garantia da ordem pública, contemporaneidade evidenciada, excesso de prazo na remessa do recurso de apelação ao tribunal, argumento superado, constrangimento não evidenciado. Digo eu que o descumprimento das medidas cautelares autoriza o decreto da preventiva nos termos 312, parágrafo 1º, que prescreve a prisão preventiva, também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das medidas cautelares. 2. A recalcitrância delitiva superveniente do acusado, processo número 080-94-18-16, por crime de receptação e posse de droga, também evidencia a necessidade da prisão como forma de garantia da ordem pública.
O paciente se encontra preso desde 11 de maio de 2023 e aguarda julgamento do recurso de apelação, que foi interposto em junho de 2023. Em consulta ao PJ de primeiro grau, verifica-se que o processo foi remetido a essa instância em 16 de fevereiro de 2024, de maneira que resta superado o argumento de excesso de prazo. A ordem que eu denego, conformidade com o parecer ministerial. Acompanho o relator, doutor Dioclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Processo seguinte, também relatoria HC 0764732, 2023, Joaquim Ferreira da Silva Neto. Quinta Vara Criminal. Tem advogado presente? Não, desembargador, as sustentações finalizaram já. Pois eu indico que, no caso aqui, o júri está atrasado, acarretado pela própria defesa. Por isso, a ordem é denegada. Doutor Ivan. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador. Processo número 8, também relatoria, também HC 0750787, Joel Carvalho Benavenuto. Vida com marca de Piracuruca. Eu estou dizendo aqui o seguinte, que a ação penal originária não é complexa. Apenas um réu no polo passivo e o paciente sequer foi citado em contrapartida, estando preso há exato um ano em total descompasso com os prazos preconizados pelo CNJ. Portanto, atraso este que deve ser imputado ao Estado juiz e não à defesa. Precedente dos tribunais superiores, habeas praticamente concedido. Doutor Ivan. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho, excelência. Doutor Ivan, o próximo relator, HC 0763545, 2023, Francisco da Chaga Ferreira, juiz de primeira vara de Floriano. Trata-se dos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver e fraude processual. A idoneidade da motivação da prisão preventiva já foi reconhecida por esse tribunal, no habeas corpus 075-56-603-39, portanto, quanto a esta alegação não estou conhecendo. Há uma outra alegação de que o prazo do artigo 316 do Código de Processo Penal para a revisão da prisão não teria sido cumprido, porém, este prazo não é peremptório, conforme nós temos decidido aqui, né? E, por último, alega excesso de prazo no julgamento. Eu estou dizendo que, não obstante o paciente esteja preso desde 24 de março de 2021, após a sua pronúncia, ocorrida em 8 de outubro daquele ano, este interpôs o recurso em sentido estrito, depois recurso especial, depois agravo e recurso especial. Embora se trate de faculdade conferida à parte, à defesa, foi isso que contribuiu para a maior dilação do andamento da ação penal, levando em conta que os autos retornaram para a comarca apenas em 3 de maio de 2023. Além disso, a sessão do Tribunal do Júri, originariamente marcada para 17 de agosto, foi suspensa em 15 de agosto por força de decisão liminar prolatada nos autos da correição parcial número tal, interposta pelo Ministério Público, na qual foi requerido e deferido um pedido de intimação do rol de testemunha apresentada pela acusação. Em 2 de fevereiro de 2024, este tribunal, à unanimidade, deu provimento ao pedido, tendo sido o juiz coautor notificado da decisão em 17 de fevereiro de 2024. Considerando a apreciação do ponto de vista global do prazo e a complexidade do feito, aliada à quantidade de recursos que foram aviados pela defesa, eu estou dizendo que o processo vem se desenvolvendo dentro dos limites da razoabilidade. Estou conhecendo parcialmente do pedido e, na parte que eu conheço, estou negando, conforme o parecer ministerial. Acompanho o relator, doutor Dioclésio. Dioclésio Silva. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Processo seguinte, doutor Ivan, relator, HC 0750517, 2024, Erval Ribeiro, juiz de Picos, Piauí. Fala com o relator. O magistrado de primeiro grau justificou a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, destacando a quantidade da droga apreendida em poder, 4 tabletes de maconha, e o seu transporte para outro estado da federação. Ocorre que a natureza da droga apreendida não é a mais deletéria, maconha. O custodiado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, e não há menção de quem integra a organização criminosa.
além da conduta imputada não envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa. Os precedentes mais recentes do STJ são no sentido de que, mesmo a razoável quantidade da maconha apreendida, por si só não justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente no caso dos autos em que o agravado é primário, sem qualquer indício de participação em organização criminosa, como é o caso dos autos. A substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão revela-se mais adequada e proporcional ao resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução. Ordem que eu concedo, ratificando a liminar antes concedida, substituindo a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares do 319, inciso 1, 4 e 5 do Código de Processo Penal. Meu voto. Acompanho o relator, doutor Docler. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Processo seguinte. O Erivan, relator, HC 075-1162, 2024, José Felipe Santos de Carvalho, juiz de regeneração. Palavra com o relator. Até a concessão do pedido de liminar e a expedição do alvará de soltura, a prisão do custodiado perdurava desde 17 de outubro de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munições. O Ministério Público, em seu parecer, opinou pela inexistência de excesso de prazo na espécie, tendo em vista que ainda não teria havido o término de 180 dias para o fim da instrução. Todavia, ressalto que, muito embora o paciente tenha apresentado defesa prévia em 3 de dezembro de 2023, até a presente data a denúncia sequer foi recebida. Tampouco a previsão para a realização da audiência de instrução, dado que o processo aguarda a citação do codenunciado, o que está em local incerto e não sabido, o qual está em lugar certo e não sabido. O correto seria a autoridade coatora, no caso o juiz de primeiro grau, ter separado os processos em relação aos acusados, como facultado pelo Código de Processo Penal, porquanto há réu preso, que respondeu à citação, e réu foragido, ainda não citado, porém isso não ocorreu. Assim, observando-se que o caso do ponto de vista global aos acusados foi facultado pelo CPP, global, depreende-se que o atraso no andamento processual é desmedido, pelo menos em relação ao réu preso, por culpa exclusiva do aparelho repressor estatal, violando assim os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e da proibição do excesso. Considerando, porém, a gravidade da conduta que foi imputada ao paciente, evidenciado pela apreensão de drogas variadas, maconha e cocaína, esta última de efeitos mais deletérios, e em grande quantidade, 77 papelotes, de embalagens plásticas, munições, vários aparelhos celulares, dinheiro, e o fato de o paciente ter declarado perante a autoridade policial que trabalhava na venda de entorpecente, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Estou impondo o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, a proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar noturno, das 19 às 6 da manhã. Ordem que eu concedo, em conformidade com o parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares que acabei de mencionar, senhor presidente. Acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente, voto com o relator, senhor presidente. A pauta está concluída. Alguma manifestação presente? Sim, pauta concluída, desembargador. Amanhã nós temos sessão, polícia? Não, senhor. Não. Não tem sessão. Só Eu gostaria, senhor presidente, de verificar a sessão que está designada para o dia 27, que no dia 27 nós temos aqui a inauguração da corregedoria. Inauguração da corregedoria, né? Da corregedoria, às Isso. 10 horas, né? Não sei como é que... E a nossa pauta é até longa, né? É melhor adiar. Tá ok. De acordo. Certo. De acordo com o protesto, Deoclésio. Mês de abril. Certo, vou deixar aqui a observação. Eu quero também agora aproveitar para aprovar também esse trabalho de Libras feito pelos colegas presentes aí, que é um trabalho muito importante. Isso. A Andréia e o Augusto são os Andréia e intérpretes. Augusto. Isso. Exatamente. Trabalho de inclusão, né, desembargador? Muito bom. Parabéns para ela. Parabéns para Maior a acessibilidade. Pois então está. Então, até breve, né? Até logo. Então, até breve.